Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia doideira.com. Mercado uma vez mais andando aí pouco mais de 2.000 pontos. Que você tenha aproveitado o dia de hoje, que você tenha surfado os bons movimentos que o mercado entregou, que você tenha aproveitado as oportunidades. Já falei, Super 4 não falha, tá? Oportunidade sempre tem. Cenários de lucro, cenários de operacional, cenários todos os dias de volatilidade, independente se ela é alta ou se ela é baixa, vão aparecer. Felipe, eu não aproveitei hoje, amanhã tem mais. Felipe, eu tomei stop hoje, amanhã tem mais. Felipe, eu acertei tudo hoje, amanhã tem mais. Sempre haverá o dia de amanhã. Se você se exalta hoje, amanhã você chega com o peito estufado, vai perder dinheiro. Se você tá triste hoje, amanhã você chega todo sem saber o que fazer, vai perder dinheiro. E se você se mantém neutro, sem êxtase do ganho, sem tristeza da perda, você vai conseguir ser lucrativo no longo prazo. O longo prazo nunca falha. E eu tô aqui para isso, para te mostrar o caminho, para te ajudar a startar, a ter esse resultado que você tanto almeja aqui dentro do mercado, seguindo uma única estratégia, uma leitura objetiva, uma leitura lucrativa, menos de 3 vezes o tamanho do risco, para mim nem vale de nada. E você é meu convidado a estar junto com a gente, operando, lucrando, aprendendo dia após dia, tá? O link tá na descrição desse vídeo, eu quero você junto comigo, eu pego na sua mão, te dou aula ao vivo, aulas individuais, grupo de WhatsApp, suporte diretamente comigo pra gente fazer história juntos, tá? Pra gente evoluir. Eu te ensino, você aprende e nós lucramos. Beleza? Não perca mais tempo, link tá na descrição desse vídeo e vamos embora para mais um vídeo. Super quarto, querido, super quarto. Olha o tamanho da volatilidade aí. Parece que o mercado ficou esperando, né, na parte da tarde ali, por volta depois das 12 horas, o discurso de Tio Trump. Tio Trump falou, olha que bagunça que o mercado fez. A volatilidade, abre aspas, a volatilidade não, perdão. A mínima e máxima dia eram 1.200 pontos. Depois, meu amigo, que baguncinha, né? Que baguncinha. Mas tudo bem, paciência e atenção. Quero te mostrar o seguinte. Qual que era a referência que eu tinha de ontem? Era essa estrutura aqui. Essa estrutura me gerava oportunidades. Oportunidade de liquidez e oportunidade de liquidez, tá? No fechamento. Isso aqui para mim é de extrema importância. Nós lá da sala acreditávamos bastante nesse movimento aqui de queda, tá? Nessa oportunidade de desenvoltura do preço até a mínima do dia. E essa foi a nossa leitura. Nossa leitura era a oportunidade de vender índice na continuação dessa liquidez, na virada desse choque e na desenvoltura para baixa. Tínhamos aqui um FVG, oportunidade de venda, tínhamos uma bacana oportunidade para vender. Só que o preço chegou nas nossas regiões? Não. O que eu faço nessas horas? Nada. Eu tenho que me atentar ao movimento que o preço está fazendo. E qual que foi o movimento que o preço estava fazendo? Eu até marquei com o pessoal essa região aqui. Foi uma região extremamente objetiva, o preço respeitou muito bem. Marcamos esse FVG que estava aqui, onde o preço parou na mínima do dia, tá? Por que esse FVG era de importância pra gente? Deixa eu mostrar aqui, está mostrando. Por que esse FVG era de extrema importância? Porque o preço, além de estar subindo no dia de ontem, veio de manipulação, era essa a estrutura que você tinha que observar. Aqui era o melhor referencial de confirmação. Por quê? Todos os dias eu falo com vocês, eu vou trabalhar numa oportunidade desde que o preço valide a referência sem, olha o que eu vou falar, sem uma estrutura agressiva. Isso daqui é uma estrutura agressiva, sim ou não? Eu quero trabalhar numa agressão tão absurda como essa, igual o preço fez? Não. Só que o seguinte, mesmo isso daqui acontecendo, eu tenho que me atentar a uma região validada de compra com oportunidade de confirmação, tá? Então vou mostrar aqui para vocês tudo detalhado. Essa daqui era a operação dos 5 minutos. Felipe, e a venda que você chamou a atenção do FVG lá de cima? Por que você não executou ela? Obviamente por conta do horário, né? 5 horas, era um horário de notícia, o preço não tinha buscado essa região. Nessas horas aqui nós estávamos com essa venda ali, o preço não chegou. Fazer o que? É observar e aguardar uma oportunidade. Então, ignorando tudo isso daqui, vamos para o nosso gráfico de um minutinho para poder observar e fazer a leitura. Ignoro tudo que aconteceu do dia anterior, tá? Meu foco é o dia atual. E vou te mostrar. Os padrões, eles se repetem
Sim ou não? Índice na mínima do dia. Olha a manipulação e olha esse devolvido do preço. Índice na máxima do dia. Olha a manipulação. Sempre falei com vocês e vou bater na tecla. O primeiro candle do dia ele é manipulado. O primeiro candle do dia é manipulado. Porque tem muita gente que se posiciona a partir da primeira vela. Seja de compra, seja de venda. Mínimas e máximas são as melhores oportunidades que você tem para comprar e para vender. Por quê? 90% dos rompimentos são falhos. Aqui você tem um setup extremamente lucrativo. Compra no fundo, venda no topo. Essa compra no fundo nós esperamos. Marcamos a virada de preço e esperamos essa compra. Infelizmente o preço não acionou. Essa venda de máxima nós também marcamos. Infelizmente o preço não nos buscou. Por quê? Porque esse candle aqui ele fica um pouco caro, tá? Vamos ser bem sinceros. Fica um pouco caro essa situação aqui, não tem muito o que fazer. É uma operação mais agressiva, se você pega de risco logo de cara, mas o reteste acontece. E o reteste acontecendo, você tem que apertar o botão. Tiveram alunos que acreditaram na leitura, operaram e surfaram. Eu chamei a atenção. Não existe mais essa operação de venda porque o preço veio agressivo. Se não existe uma confirmação, eu não entro. O preço veio buscar a liquidez das extremidades lá de baixo. E aí começaram as nossas operações do dia, tá? Acreditando numa continuação, e infelizmente, de novo, abre o leque da venda nessa referência de queda, mas a melhor oportunidade era a compra. A gente ficou chorando pela compra, lembra? Era o FVG do dia anterior. Mas se eu ignoro que isso aqui, essa região de fundo aqui era o FVG de ontem, eu vou observar o quê? A estrutura nova. Capturou uma liquidez nesse fundo, virou estrutura, independente de onde você marca. Só que o preço não teve força para manipular esse fundo aqui e gerar a nossa compra. Foi embora. E foi liso. É triste, mas é o que acontece. Chamamos uma venda nessa região desse FVG. Acertamos praticamente a máxima aqui. O preço chegou a andar bem, quase 200 pontos, se eu não me engano, aqui nessa estrutura. Acho que foi isso mesmo que eu cheguei a visualizar. Isso aí, ó, quase 200 pontos, que cravou praticamente na máxima aqui. Não andou. Falei com o pessoal, gente, o preço não está andando. Pula fora desse trade, porque se o preço não consegue se desenvolver nessa região, não tem o que fazer. A próxima referência de venda era aqui. E, de novo, o preço chega na nossa região e não consegue se desenvolver. O que você faz? Nada. Olha o preço criando liquidez. Se ele está criando liquidez e consome uma liquidez, por que você vai trabalhar numa venda aqui em cima? Se o preço está consumindo liquidez de fundo, vai subir. Se o preço está consumindo liquidez de máximas, vai cair. Você tinha nessa queda aqui todo um movimento agressivo. O dinheiro estava onde? Na máxima. O preço foi criando induções para quê? Para subir. Olha a venda que acontece para você nessa região. Não tem venda. Olha a compra que acontece nessa região. Por quê? Porque o preço já veio de uma manipulação. Uma pena não ter rompido, tá? Até conversei com um aluno agora na parte da tarde, ele me questionou sobre essa possibilidade de comprar. A minha fala, vou ser bem direto para vocês, tá? Eu não tenho papas na língua nesse cenário, nessa situação. Dá para você comprar? Sim. Você acertou a leitura? Sim. Você acertou a operação? Sim. Só que qual que é o problema dessa compra? Nessa hora que eu estava vendido, tá, querido? Eu estava vendido nessa região aqui. Eu estava vendido nessa máxima, porque eu acreditava que o preço vinha manipular de fato, talvez testar essa região aqui e, obviamente, chegar nesse fundo. Só que qual que é o problema dessa compra? A falta de rompimento de topo. E aí eu apostei sim nessa operação. Infelizmente, estava vendido, o preço não se desenvolveu. E aí a pergunta dele foi, Felipe, eu podia comprar nessa região? Cara, sim, só que eu não validaria essa compra pela falta de rompimento. Ah, mas deu certo a operação. Poxa, só porque dá certo possibilidade de você se posicionar, eu chamo muita atenção para o pessoal que isso para mim é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Quando acontece esse tipo de cenário, quando acontece esse tipo de situação, não quer dizer que pelo fato de você acertar um trade, você ganhar dinheiro, você fez o que era certo. Você errar uma operação não quer dizer que também você estava errado. Esse trade, eu estava vendido apostando nessa continuação, apostando em toda essa liquidez que o preço deixou, nesse fundo duplo, na mínima do dia, só que o preço não andou. Eu errei o meu trade? Obviamente eu saí da operação, tá? Consegui um resultado mínimo, mas consegui um resultado e tá tudo bem. Paciência. Quando manipulou uma vez mais, gerou esse FVG, segue de novo a ponta vendedora. Acreditei aí mais ainda nessa liquidez. Por quê? Se ele consumiu liquidez de um topo, ele vai para onde? Para um fundo. Só que aí que entrou o meu erro. Que aí
eu errei, né? Digamos assim. Por que eu errei? Porque a estrutura estava virada para alto, o preço continuando o movimento de ontem, era a oportunidade de comprar. E aí sim, essa compra que foi me questionada no início em azul, ela não estava valendo. Essa operação em preto, ela estava valendo, porque o preço venceu uma estrutura. Oportunidade de compra. Então, esse é o cenário. Felipe, então por que você não comprou? Como eu sempre falo com vocês, eu olho a liquidez. Eu olho as estruturas de liquidez. Como deixou esse FV, como deixou esse fundo duplo aqui, mesmo tendo vencido essa região aqui, ó, para mim esse tipo de rompimento, eu sempre falo isso com vocês. Eu observo muito a forma como o mercado rompe uma estrutura. Esse tipo de rompimento aqui para mim não é interessante. E se esse tipo de rompimento não é interessante, pode dar certo? Pode. Mas e a venda? A venda era uma oportunidade para surfar até aqui. Preço foi? Não. Então eu não faço nada. Paciência e atenção. E aí começou a andar, foi subindo aí, não tinha muito o que fazer, parou em outro FVG, olha só, porque eu te falo, as marcações, quando você tem coerência no que você está fazendo, você vai acertar. Você não precisa pegar tudo. Tem dia que eu quero pegar muito, porque eu acreditava na volatilidade, acreditava na estrutura. Não estava mais na frente da tela, obviamente. Fiz hora extra hoje até essas 2 horas, tá? Que foi essa operação. A gente estava até debatendo isso no grupo. Falamos muito lá no grupo hoje à tarde, na conversa, falando, pô, fazendo hora extra, tô parecendo um cracudo aqui, tentando operar, tentando caçar uma operação, tentando caçar um trade aqui. Isso não é legal, isso não é saudável. Mas mesmo assim, mesmo ficando na frente da tela, mesmo me desgastando, eu não fugi de forma nenhuma do que eu faço todos os dias. E que se você pegar o take de cada operação, o mercado é muito generoso. Olha só, aqui ele pagou quase 400 pontos. Nessa outra operação aqui, se eu não me engano, a venda foi aqui. Ele também chegou a andar bacana aqui, ó, pouco mais de 300 pontos. Minto, não foi aqui minha operação, minha venda foi aqui, ó. Eu tomei um calor, mas não tomei o stop. Então, deixa eu ver onde que foi aqui, que eu não tomei o stop. Eu tomei calor, foi aqui, exatamente aqui. Essa operação, eu estava apostando num pouco mais de alvo aqui para baixo. Ah, mas o preço não foi, Filipão. O que você faz? Cara, eu lamento muito, mas fazer o quê? Saída da operação foi mais ou menos aqui assim, ó. Saí com esse pouquinho. Nessa outra venda, minha expectativa era manipular essa região de fundo. E aí eu fiquei acompanhando, o preço foi. Eu saí com um R desse trade aqui. Tem algum problema nisso daqui? Não tem problema nenhum, queridos. É o que você acredita. O mercado paga para aquilo que você faz. Você é ativo ou passivo aqui no mercado? Você é aquele cara passivo. Suas operações é só depois, você só fala do trade depois que ele vai. Só fala da operação depois que ela deu certo. As que der errado, você fala, não deveria ser feito de forma nenhuma. Para com isso, tá, operador? Para com isso. Cuidado, sai dessa caixinha aí. Então, essas foram as minhas operações do dia de hoje. Saí levemente positivo, tá? Seguindo a risca aqui, deixa eu mostrar aqui esse outro FVG aqui, né? Que você vai ver as estruturas. Tudo que é marcado aqui são regiões de importância. E quando você marca, acredita nas regiões, o preço vai, olha só, aqui pagou os 500 pontos. Obviamente, eu ia querer esse alvo de manipulação do fundo duplo aqui, né? Uma pena que ele não chegou, que era o alvo minimamente técnico. E olha só, quando o Trump fala, o mercado vira tudo. Felipe, mesmo quando acontece uma notícia, eu tinha como operar? Olha só, o preço foi, devolveu tudo. Aqui era seu choque. Ele não virou? Virou. Aqui não era sua região de venda? Aqui você não tinha o FVG? Eu não aconselho, tá? Mas olha a oportunidade que o mercado te entregou aí. Olha, 2 takes objetivos, seguindo a métrica, seguindo a risca. Felipe, a compra, mesma coisa. O preço não convenceu mais uma vez esse topo? Olha o teste certinho nesse order block aqui, ó. Depois de um rompimento aqui de estrutura. Preço volta, cria toda a indução, manipula todo mundo e toma. Ah, mas era notícia, eu não vou operar. Então, assim, eu mostro para vocês que o operacional funciona, as regiões funcionam, e se você sabe enxergar o que precisa ser visto de verdade, cara, vocês vão ter resultado que vocês mesmos vão ficar assustados, porque o mercado todos os dias recompensa quem é disciplinado e quem faz todo dia a mesma coisa. E eu te proponho a entrar na sala ao vivo para todos os dias fazer a mesma coisa. E de novo, o mercado andou muito aqui, tá? E não saiu do lugar. Nós estamos numa prévia de payroll, tá? Nessa quinta-feira, sexta-feira, payroll. Acalme-se para operar. Olha o tamanho das referências que o mercado deixou. Eu te aconselharia a operar somente o gráfico de 1 e de 5 minutos, porque esse gráfico
1 e 5 minutos do dia, tá? Somente de amanhã. Porque esse gráfico aqui, ele ficou um pouco ruim. Você tem uma liquidez absurda aqui. Você tem alvos lá para baixo para o mercado buscar, para manipular fundo. E se quiser continuar caindo ou se quiser subir. Eu não vejo isso daqui como um rompimento, tá? Eu vejo a notícia somente manipulando essa estrutura. Prestem atenção e observem as oportunidades. Dólar, mesma coisa. De novo, manipulação de fundo. Manipulação de topo. O dólar parou exatamente aqui, ó, numa referência que ontem a gente conversou. Falamos dessa estrutura. Por quê? Porque estava acima dos 50%. Melhor cenário de todos para você trabalhar é no risco ou na confirmação? Na confirmação. Olha o trade de confirmação aqui. Então vamos lá no nosso gráfico menor. Vamos no nosso gráfico de 1 minuto para você visualizar essa oportunidade que foi extremamente saudável. Nessa situação aqui, ó, vamos lá. Vamos começar aqui pelo dia. Olhar só o dia. Máxima do dia, mínima do dia. Essa primeira máxima tem uma virada de preço com um choque? Não. Essa segunda máxima tem manipulação? Tem. Tem virada de preço de choque? Não. Ah, Felipe, eu vendi aqui. Show de bola. Pegou o movimento, zone to zone, tá feliz da vida. Só que o preço não tinha feito um choquezinho saudável para validar essa venda. Mas quem pegou? Topíssimo. Te mostra a oportunidade. Segundo, essa manipulação de fundo. Tem como você se posicionar? Até tem, mas isso aqui é um nível avançado muito mais agressivo. Mas era a rompimento falho, Felipe. Você chamou a atenção, a estratégia dos falsos rompimentos. Dava para pegar tanto aqui quanto lá na máxima do dia. Show de bola. Segue a ponta vendedora. Se você pegou a venda, se você pegou a compra, aqui você tem que pegar de novo. Infelizmente acaba tomando um stop, mas é a mesma leitura. Você não pode mudar uma operação porque deu errado. Porque você viu que deu um stop, você não pode falar assim, agora eu vou fazer diferente. Não, isso é errado, tá? Isso é errado. Então o mercado acabou se desenvolvendo aí e chegou lá na nossa região. Lembra que eu chamei a atenção para vocês que aqui era um poi lá de trás? Mesmo que se você não pegue o poi lá de trás, está operando só o dia, você vê um topo. Você vê um rompimento. Você vê o preço falhando. Isso daqui é o seu choque. Se o mercado fez um choque, o mercado está validando um order block. Se o mercado está validando um order block, toma a sua venda. Ah, mas não tem a mais. O preço demorou uma vida aqui, tá? Demorou. Voltou para fazer o reteste. Para você que não acreditou lá em cima, você pode acreditar de novo. Valida novamente a mesma estrutura. Aí foi na notícia. Aí assim, vai ficar posicionado até 5 horas da tarde. Porque essa operação aqui, ela apareceu. Era um meio-dia. Stop de 5 pontos. Alvo de 15. O mercado chegou a andar 20 pontos. Ah, Felipe, mas eu queria alvo técnico. Eu acreditava que o mercado podia andar isso aqui tudo. E lá na mínima do dia, 50 pontos. Topíssimo. Você viu o preço voltar na sua cara depois de andar pouco mais de 25 pontos. Quem tem coragem? É fácil falar depois que o mercado foi, né? Ah, mas aí eu esperei a notícia, eu vi a notícia acontecer, eu vi o preço virar de novo aqui, vim testar esse outro order block aqui, aí cair de novo. Pô, você é o cara. Você ficou até 5 horas esperando a notícia e buscou toda a referência. Então, paciência e atenção, não tenha medo, tá? Se é oportunidade, executa. Se não tem oportunidade, não executa. Os meus alunos, para não dizer que todos falam a mesma coisa, é a coerência operacional. E coerência operacional é todos os dias chegar aqui e fazer a mesma coisa. Não é falar o trade que deu certo, não é inventar uma operação para justificar uma leitura porque ela pode dar resultado. Não, é fazer todos os dias a mesma coisa. Operacional, comportamento, gerenciamento. Ou você tem ou você não tem. E se você tem, você vai ter resultados no longo prazo. Se você não tem, você pode vir na minha sala, você pode ir para a sala de outro, você pode usar setup, o que você quiser. Você não vai ter resultados, porque você vai ficar pulando de galho em galho. E quando você pula de galho em galho, você não sabe onde é a sua maior oportunidade, tá? Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou construindo, eu sei o que eu quero. E você? Será que você não está perdido? Será que você não é aquele cara que está iludido achando que vai ter resultados e no final das contas não está tendo nada? Porque não segue uma linha de raciocínio. Eu quero te ajudar. Link na descrição desse vídeo, preenche o formulário, não deixe de dar o like, tá? Comentar, compartilhar. Fala a mesma coisa que eu falei do índice. O mercado não andou para lugar nenhum. Prestem atenção nisso daqui. Extremidades são oportunidades. Felipe, essa manipulação desse fundo do dia, caso ele volte, é compra. Felipe, esse leve movimento aqui dessa LTzinha aqui, caso ele manipule e te dê uma oportunidade, é muita venda. Felipe, se ele romper e rapidinho fizer um reteste, é compra. Paciência e atenção, tá? Cuidado, prévia de payroll, paciência. Se tiver notícia amanhã, atenção. Se não tiver, atenção do mesmo jeito. Gerenciamento, operacional,
e disciplina. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!